Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sobre você nessa noite. É um grande privilégio estar aqui nesse momento para ouvirmos a voz do Senhor através da Escritura. O Senhor nessa noite tem estado presente entre nós e vai nos falar através da sua palavra. Sempre que a Escritura é aberta e exposta com fidelidade, o Espírito Santo se comunica conosco. Porque Deus continua a falar através deste livro que inspirou essa palavra. Por isso eu gostaria de convidá-lo a já começar a ouvir a voz do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, a partir do verso 1, serve o que o Senhor tem a nos dizer. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Oramos ao Senhor para que Ele venha falar conosco. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. É um grande privilégio, Senhor, poder estar exposto diante das Escrituras. É um grande privilégio poder ter acesso à sua palavra, tendo em vista que muitos não têm acesso à sua palavra. Por isso, Senhor, diante dessa oportunidade e privilégio, pedimos ao Senhor que nos dê corações abertos para te ouvir. Senhor, o máximo que eu consigo fazer é comunicar a sua palavra pelos ouvidos. Pedimos a Ti para que torne os corações propícios para ouvir. Pedimos a Ti para que o Senhor incline os corações para Te ouvir, Senhor. E então a sua palavra produzirá frutos, Senhor, muitos frutos. Venha ao nosso encontro. Que o Senhor seja glorificado hoje. Que a sua igreja seja edificada. E que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, Senhor, se rendam a Jesus pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Assim nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Boa noite a todos novamente. Hoje nós estamos introduzindo aqui na nossa igreja uma nova série de sermões que vai ficar aí talvez por 2 meses, onde nós vamos percorrer todo o Sermão da Montanha para entender o que o Senhor Jesus está nos dizendo através deste sermão. Portanto, vamos começar essa trajetória e esperamos que o Senhor nos conduza aqui. Hoje o nosso título da nossa mensagem é sobre como um cristão é. Quais seriam as características de um cristão, de um servo de Jesus? Essas bem-aventuranças das quais nós estamos diante aqui, nos diz quais são as características, os predicados do discípulo de Jesus. E hoje nós vamos percorrer essas características para poder entender melhor e até vermos se de fato somos discípulos de Jesus. Isso também tem que nos ajudar nesse aspecto. Se vocês observarem comigo aqui no capítulo 5, vocês vão observar que alguma palavra aqui se repete mais de uma vez, pelo menos por 8 vezes aqui. E a palavra bem-aventuranças aqui, né? Bem-aventurados. E novamente a expressão vai se repetindo: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Então, essa expressão, a palavra central aqui desse texto, ele quer indicar algo sobre quem é bem-aventurado e como é este bem-aventurados. Não sei se vocês já lidaram com essa expressão alguma vez, em alguma ocasião. Alguém que costuma usar essa expressão no seu cotidiano? Alguma vez já usou essa expressão no seu cotidiano?
Talvez você já saudou alguém em alguma ocasião da seguinte maneira: bem-aventurado pelo seu aniversário ou alguma coisa assim. É muito comum, eu pelo menos nunca fiz isso. Então não é um tipo de expressão parte do nosso cotidiano. As festas que se passaram aqui com o Ano Novo, ninguém disse tenha um ano novo bem-aventurado. Deve ter sério que os puritanos costumavam falar assim, mas nós, por exemplo, não temos esse hábito aqui de falar bem-aventurado ou alguma coisa assim. Não é comum essa expressão no nosso cotidiano. Mas o que vem ela a significar? Eu confesso para vocês, quando eu era criança e via essa expressão, eu não cheguei a significar dela. Eu imaginava alguém que teve uma boa aventura ou alguma coisa assim, mas mais ou menos essa ideia que o texto quer passar. A expressão no grego aqui para bem-aventurados é algo como makaios. Makaios. O que significa makaios? Algumas traduções tendem a colocar feliz ou felicidade para makaios. E, enfim, makaios é feliz. Portanto, não seria incorreto nós lermos as bem-aventuranças da seguinte maneira: felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, e por aí vai. Essa palavra ela tem um sentido de felicidade, de realização. Mas qual é o conceito moderno de felicidade? Quando a palavra felicidade vem à sua mente, o que você costuma pensar? Será que é aquilo que Jesus está pensando aqui, que uma vida feliz realmente representa e significa? É importante de fazer esse tipo de consideração, porque eu tenho certeza que você deseja ser feliz. Eu tenho certeza que existe hoje uma busca desenfreada por felicidade. Todo mundo quer isso. Todo mundo está à procura de realização. Mas quando Jesus está usando essa expressão aqui, ele não está falando sobre o tipo de felicidade como é no nosso tempo. Alguém aqui já viu aquele filme A Procura da Felicidade? Eu lembro de ter visto esse filme com a minha mãe quando eu era bem pequeno, bem novinho. Eu não sei quanto tempo tem que esse filme foi lançado, talvez uns 10 anos, 12 anos, ou algo parecido com isso, mas é relativamente antigo esse filme. E foi um filme indicado a Oscar, enfim, um filme relativamente popular. Eu creio que muitos aqui tendem a conhecer esse filme. Eu cheguei a procurar o título original desse filme e é justamente isso, A Procura da Felicidade. Porque geralmente tem essas mudanças quando traz o filme para o português. Mas é A Procura da Felicidade. E se vocês notarem dentro do filme, basicamente existe uma tensão ali, onde você tem um homem em condições complicadas, difíceis de pobreza, procurando algum tipo de realização profissional e trazer bem-estar para a sua família. Isso não é ruim de todo. Existem aspectos positivos nisso. No entanto, o ponto definitivo da sua felicidade é quando ele se realiza de fato. É quando ele consegue o sucesso que ele queria. É quando ele enriquece. E quando ele enriquece muito, se torna alguém popular e muito conhecido. Inclusive, esse filme faz referência a um homem que de fato é um empresário de grande sucesso. O que, portanto, é felicidade para esse mundo? É uma sensação interior, uma sensação subjetiva de bem-estar e realização. É felicidade pessoal nas realizações materiais dessas vidas como um todo. Mas a Bíblia não pensa de felicidade dessa forma. O ponto de vista que está sendo adotado aqui por Jesus sobre felicidade é o ponto de vista divino, é o ponto de vista de Deus. E nada tem a ver com você sentir um senso de paz interior, algum tipo de realização pessoal. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aqueles predicados que Jesus vai nos mostrar aqui, com as características que ele vai apontar aqui no Sermão da Montanha. Em outras palavras, você quer ser feliz? O caminho real da felicidade está nas bem-aventuranças. Está nas bem-aventuranças. Não se engane pelo Instagram, não se engane pelas vidas de realizações que a gente vê por aí. É o que Jesus está dizendo aqui. E ao passo que Jesus fala que é ser feliz aqui, ele fala que é ser discípulo aqui. O que nos dá a entender que o único segmento que nos pode levar à real felicidade é o segmento de Jesus. É estar com Cristo. Mas eu quero dar um pouco mais do contexto dessa passagem. Vamos comigo até o capítulo 4, por favor. No verso 17, está bem pertinho de onde vocês já leram. Mateus capítulo 4, verso 17. Diz o seguinte o texto. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer, eu peço que a igreja possa ler neste momento. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Esse é basicamente o argumento central de todo o Evangelho de Mateus e também da própria bem-aventurança. Se você observar, no próprio Sermão do Monte, a ideia de reino dos céus é muito repetida aqui. O que acontece é que Jesus está inaugurando um reino.
Jesus veio inaugurando um reino, trazendo um reino. Quando Jesus encarna e começa a se manifestar misteriormente, o seu reino está infundindo na terra, está vindo com poder sobre nós, sobre os homens. Jesus começa a proclamar quais são os requisitos para fazer parte desse reino. Arrependam-se, creiam no Evangelho, deixem os pecados, voltem-se para Deus. Essa é a convocação de Jesus para vir para o seu reino, para fazer parte desse reino. É claro, Jesus inaugurou um reino que ainda não está em seu estágio final entre nós, ele ainda vai se consumar. Mas o que Jesus vai fazer em seguida, após essa proclamação, e tudo dentro desse contexto aqui do capítulo 5, é começar a falar sobre a natureza deste reino e de quem se arrependeu de fato, faz parte desse reino. Perceba? Proclamação, se arrependa e venha. Agora que você está, você é assim. Você deve ser assim. Do modo como Jesus está apontando aqui no capítulo 5 de Marcos. Então, existe um ponto de partida aqui. Que essas características das quais Jesus está se referindo são as características daqueles que já estão em Cristo. Jesus não está falando aqui de coisas que você deve fazer para alcançar o reino, fazer parte dele. Mas como pessoas que estão nesse reino, vocês são assim, devem ser assim. Esses são seus predicados. Jesus está a nos dizer aqui no capítulo 5. Existem coisas interessantes. O contexto que Jesus está inserido, na história que Jesus está, é o contexto de reino. Qual era o reino que Jesus estava ali? Era o Império Romano. E o Império Romano também tinha suas características e predicados. Provavelmente, se eles fizessem uma releitura das bem-aventuranças, eles diriam algo mais ou menos assim: bem-aventurados aqueles que possuem terras, aqueles que têm muitas coisas e riquezas. Porque essa é basicamente a ideia do Império Romano. Bem-aventurados são aqueles que usam de poder de guerra e assim guardar a terra, ou muitas terras. O Império Romano dominava por muitas localidades naquela ocasião. A primeira coisa que Jesus quer nos mostrar é que o seu reino não é como os reinos deste mundo. E interessante é que o seu reino tanto não era deste mundo, portanto distinguido daquilo que o Império Romano era, como também o reino de Jesus não estava de acordo com a expectativa dos próprios religiosos daquela época. O que os judeus esperavam? Esperavam um libertador político que pudesse tirar eles do jugo do Império Romano, ou seja, da escravidão do Império Romano, da opressão do Império Romano. Jesus não veio para fazer isso também. O que eu quero dizer é que o reino de Jesus não está de acordo com a expectativa da nossa cultura, assim como não estava de acordo com a expectativa daquela cultura. As características do reino e de que pertence esse reino não são de acordo com o mundo vigente ou com o tempo que vivemos. Alguns filósofos têm chamado esse tempo de zeitgeist, o espírito do tempo. Não é isso. É totalmente diferente. Portanto, precisamos pressupor algumas coisas aqui. Essas características são dos discípulos de Jesus. E as características dos discípulos de Jesus os diferem de todo o resto do mundo. Os discípulos de Jesus não são como o mundo. São diferentes. Os discípulos de Jesus não desejam ser como o mundo, mas desejam ser como o rei e o seu reino são e se manifestam. No verso 1 e 2, se observarem, o texto começa da seguinte maneira: ao ver as multidões, e aqui para poder atestar esse ponto que estou afirmando para vocês, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Conseguem perceber a distinção? As multidões estavam lá. Seus discípulos se aproximam e começam a ser ensinados. Há muitos que, no decorrer da história, afirmaram que o Sermão da Montanha, por exemplo, era uma espécie de ética ou moral para todo mundo. Ou então de que ele poderia ser aplicado à sociedade, ou seja, a sociedade que a gente vive, e de alguma maneira trazer uma espécie de transformação social que significaria o reino de Cristo de fato na Terra. Mas não é isso. Essas características são para os discípulos. Esse ensinamento, este sermão, é para os discípulos, são para os discípulos de Jesus. E se aplica a eles. Partimos deste ponto, então. São características de discípulos, para discípulos. Vamos entrar então na primeira bem-aventurança, na primeira afirmação de Jesus acerca de felicidade. O trecho vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, quando eu ouço a expressão pobres, eu lembro de mim e um bocado de gente que eu conheço.
Ok? E por que eu lembro disso? Talvez eu venha lembrar de pessoas que não têm muita coisa na conta bancária, não têm muito recurso financeiro, ou pessoas que não são de classe social elevada, não são da elite, não estão nos melhores shoppings ou comprando roupas de grife ou algo assim. Isso geralmente é o que vem na minha mente quando eu penso em pobre. Mas não era o que Jesus tinha em mente quando ele falava acerca de pobre aqui. Quando Jesus está falando acerca de pobres de espírito, ele tem características que são bastante distintas, na verdade. E existem duas passagens que nos ensinam aqui, e claro, no Antigo Testamento, o que Jesus quer falar sobre pobres de espírito. Não é pobreza material. Observem, por exemplo, o que Isaías 55 vai nos dizer. Porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A passagem de Isaías 66 também vai dizer: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para que olharei, para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra, aflito e abatido. Por ver a expressão aflito no Antigo Testamento, remetia à pobreza, alguém que está em circunstâncias de miséria. Aflito e abatido, pobreza de espírito. Quando Jesus fala, portanto, de pobreza de espírito, ele está falando acerca de pessoas que têm um reconhecimento da sua completa falência espiritual. Pessoas que olham para si mesmo e sabem que não podem fazer nada por si mesmo em termos de matéria para a salvação. Tem consciência do seu próprio desmerecimento diante de Deus para conquistar qualquer coisa diante dele. Sabem que não podem se recomendar a Deus para adquirir o seu favor. Não vão se esforçar por jejuns, não vão se esforçar por boas obras, no sentido de conseguir alcançar o favor divino. Mas percebem que fracassaram. Quando nós falamos de pobreza de espírito, nós temos em mente pessoas que entraram no estágio de total desistência de si mesmo. Total desistência de si mesmo. É quando você olha para Cristo, olha para a sua condição e pensa o seguinte: eu não posso fazer nada para me salvar. Eu não posso fazer nada pela minha própria condição. Eu não posso fazer uma reforma espiritual ou moral em mim que possa me recomendar a Deus e fazer com que eu seja agradável a Ele. Essa é a condição do pobre de espírito. Você sabe que não tem nada para trazer diante da presença do Senhor. E a única coisa que merece é condenação. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, Jesus narra a história de uma parábola acerca de um homem que transmite bem o significado aqui. Lucas capítulo 18, 9 a 14, observe. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O texto continua dizendo o seguinte: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Agora, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é o reconhecimento da sua própria falência espiritual. Senhor, eu não tenho nada para te ofertar. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu tão somente espero que o Senhor intervenha na minha situação para a minha salvação. Venha, Senhor, me salve. Essa é a condição. Havia um antigo hino que geralmente os cultos costumavam citar, que era o seguinte: em nada nas minhas mãos eu trago, mas a sua cruz eu me agarro. A sua cruz eu me agarro. Pobreza de espírito, reconhecimento da sua própria falência espiritual, onde você não tem nada para oferecer a Deus. Eu pergunto a nós aqui nesta noite: nós já chegamos nessa condição? Onde paramos de tentar de fazer coisas para que Deus venha olhar para nós de modo especial e nos salvar? Nada que podemos fazer pode nos adiantar, no nosso caso. Frequência de culto não pode nos adiantar. Seja até mesmo muitas e muitas marcações na membresia, como se fosse isso uma forma de Deus olhar para você e salvar. Isso também não pode nos adiantar. Fazer boas obras não pode nos adiantar.
jejuns ou ler muita Bíblia ou vida devocional não pode adiantar. E não estou dizendo que essas coisas sejam boas, porque elas são imprescindíveis, mas elas não te salvam. Cristo te salva. Cristo te salva. Mas se você, hoje, é alguém que se vê no estado de falência espiritual, que já desistiu de si mesmo, em termos de boas obras, saiba de uma coisa, como Jesus fala aqui nesse sermão: o reino dos céus te pertence. Você pode não ter obra para se salvar. Você pode não ter mérito ou crédito para se recomendar. Mas o reino dos céus te pertence. Porque você confiou não somente em Jesus para a sua salvação. Não confia em seus sentimentos. Não confia no que você pode fazer. Você depositou sua confiança em Jesus. E agora você tem tudo. O reino dos céus te pertence. A linguagem de Jesus é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que o Senhor venha aplicar essa palavra aos nossos corações nesse instante. Isso significa que no final de todas as coisas, quando Cristo retornar, você estará com Ele em glória. Esse reino te pertence. E tudo que esse reino traz te pertence. A segunda bem-aventurança, ou razão de felicidade, no versículo 4 vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É interessante pensar aqui nos que choram, porque a gente pode pensar que é qualquer tipo de choro, qualquer tipo de lágrima derramada, por qualquer tipo de tristeza que a gente vier a passar. Ou seja, se estou com algum tipo de aflição no espírito, ou se as coisas não me vão bem, eu choro, portanto eu posso estar dentro dessa categoria de bem-aventurados. Mas a expressão aqui, em termos originais de chorar, aqui nesse caso, ela tem um sentido muito mais voltado para lamentações. Lamento. Quando a gente olha para a Escritura como um todo e vê essa expressão continuamente se repetindo, a ideia de lamento, é sempre relacionado a lágrimas e tristezas pela culpa ou consciência de pecado. Então, quando nós falamos aqui sobre bem-aventurados que choram, é como se fosse o seguinte: bem-aventurados ou felizes são aqueles que têm consciência de que são culpados. Bem-aventurados são aqueles que choram porque cometeram pecado contra o Senhor e ofenderam a sua glória. Muitos de nós ouvem sermões com frequência. Nossa igreja, por exemplo, está pregando aqui, tudo aqui, domingo. No YouTube, se você for colocar esse sermão, meu irmão, você pode ouvir 50 sermões maravilhosos na semana. E ainda assim, nem pingo de lágrima derramada. Sabe? Nem um pingo de contrição. Aquele abatimento que te leva a chorar, a lamentar diante da presença de Deus. Deus nos chama ao lamento. Quando o reino de Deus infunde nessa terra e Cristo proclama a mensagem de venham e se arrependam, isso acompanha o lamento, que é a total decepção de si mesmo que te leva a lágrimas, que te leva a chorar. Nossos olhos estão secos porque os nossos corações estão secos. Nossos olhos não contêm porque os nossos corações ainda não se dobraram a palavra. Porque quando nos reconhecemos como os pecadores que somos, não há como nos decepcionar consigo mesmo e não chorar. Chorar porque é pecador. Chorar porque ofendeu a glória de Deus e feriu a sua vontade, feriu seus mandamentos. Existe uma promessa de consolo para aqueles que choram, e em Isaías 61, versículo 1 a 3, o trecho vai dizer o seguinte: observe como é gloriosa essa passagem, e é sobre a promessa da vida de Jesus, que vai nos dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É complicado estar numa situação onde não se chora. Quando não se chora e lamenta pelo próprio pecado, é certo que o juízo virá. Mas se hoje você chora e lamenta porque é pecador, porque feriu a glória de Deus, a promessa do Senhor para você é converter tristeza, pranto em alegria.
é converter, basicamente, como o texto está ali nos dizendo, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. O Senhor nos promete consolação diante do nosso lamento por conta do nosso pecado. O Senhor promete vir em nossas circunstâncias, em nossas ocasiões, consolar nosso coração, tirar toda a tristeza. Porque Cristo já removeu os nossos pecados, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E é isso que se fia a nossa esperança. Quando falamos sobre essa consolação, nós temos em vista tanto a manifestação do Espírito Santo hoje em nós. João capítulo 14, versos 16 e 17, por exemplo, vai dizer que o Espírito Santo é o Consolador. Claro que nesse contexto aqui, no sentido das aflições que os discípulos de Jesus experimentam hoje, mas também no sentido de terem seus corações consolados por serem pecadores, por terem a culpa em relação aos seus pecados. O Senhor promete hoje nos dar consolação. O Senhor nos promete hoje revigorar o nosso espírito, porque Ele vai nos encher de esperança, se lamentarmos por conta dos nossos pecados. A promessa dessa bem-aventurança é que seremos consolados. Mas essa promessa não é só para hoje, mas para o amanhã também. Apocalipse capítulo 7, verso 17. O Senhor vai nos dizer o seguinte: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Haverá consolação futura. Haverá um dia onde não vamos lamentar mais por sermos pecadores, pelo simples fato de que Jesus vai erradicar o pecado. O que eu quero dizer por erradicar? Ele vai arrancar o pecado na raiz. Não vai haver mais pecado no seu coração que te leva a lamentar. Não vai haver mais pecado no meu coração que me leva a lamentar. O grande mal no mundo que é o pecado, que nos leva a lamentar e ter muita tristeza, muitos males e problemas e aflições, Cristo vai remover inteiramente. Inteiramente. Ele vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. E, portanto, podemos ter esperança. Existe esperança para nós. Você que lamenta em relação ao seu pecado, existe esperança hoje. Existe consolo hoje. E um consolo ainda maior amanhã, quando Cristo retornar. Ainda maior amanhã. E o texto nos segue aqui, falando sobre os mansos. Eu não vou demorar muito nesse trecho. Mas no versículo 5 vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui existe uma definição que John Stott, que é um teólogo anglicano muito importante, foi um dos teólogos mais importantes do século passado, e ele cita uma expressão do Mark Lloyd Jones, também foi um grande pregador, dizendo o seguinte: creio que o Dr. Mark Lloyd Jones está certo ao enfatizar que essa mansidão denota uma atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo. Observe o seguinte: quem tem consciência da sua própria falência espiritual, quem ao mesmo tempo lamenta por ser pecador, acaba tendo um tipo de opinião sobre si mesmo que não é uma opinião exaltada. Você não tem uma visão de glória sobre si mesmo e também não se coloca mais no pedestal. Aliás, você tem uma visão de glória sobre si mesmo e se coloca no pedestal, ainda não houve lamento em relação ao pecado. Ainda não houve, por exemplo, pobreza de espírito. Isso ainda não aconteceu. Mas os mansos vão agir com os outros com base na consciência que tem sobre si. Portanto, serão gentis, serão humildes, mas porque sabem que não merecem, ou são dignos de respeito do outro. Não fazem exigências relacionais com base no fato de se considerar digno ou não. Pelo contrário, o que vai pensar de si mesmo é o seguinte: eu não sou digno de volta com Deus. A resposta e a atitude que eu tenho em relação ao outro é uma resposta gentil, humilde, mansa e amorosa. Não se trata de fraqueza e passividade. E quando geralmente ouvimos a expressão mansidão, ou quando atribuímos isso a alguém no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, na família, nós pensamos em pessoas fracas que engolem tudo. Não é isso que o texto está nos dizendo. Mas há pessoas que medem a relação com as outras, tendo consciência da sua própria dignidade, sem cobranças orgulhosas e soberbas. Mas o sentido é um pouco mais amplo, onde Jesus, ao falar sobre mansidão aqui, está fazendo referência ao Antigo Testamento. No Salmo de número 37, por exemplo, versículo 10 a 11, nos diz o seguinte: mais um pouco de tempo, e já não existirão os ímpios,
Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Isso é uma nítida referência a essa passagem do Antigo Testamento. E o que Jesus, quer dizer, o que o Salmo está dizendo aqui, que Jesus replica ali na bem-aventurança, é basicamente o seguinte: os mansos não se vingam, os mansos não veem a opressão e a injustiça por parte dos ímpios e respondem com vingança, ou respondem o mal com o mal. Os mansos esperam no Senhor. Os mansos esperam que o Senhor agirá. Essa é a ideia do texto que temos passado. Todo o capítulo 37 do livro de Salmos aponta na direção de uma expectativa e espera no Senhor diante da opressão dos ímpios. E os mansos são aqueles que esperam. Não tomam coisa nas suas próprias mãos, mas esperam de que o Senhor vai agir, ele de fato agirá. Duas coisas que precisam, portanto, nortear nossa mansidão. Eu peço que vocês tomem atenção em relação a isso. Primeiro, uma condição ou consideração apropriada sobre si mesmo. Tenha uma visão sempre sobre si. Não se veja além do que é, não. Se veja como as Escrituras. Pessoas que sim foram criadas em mais semelhança de Deus, isso é curioso, mas que se perderam e estão perdidos e precisam ser encontrados por Jesus, que cometeram pecados e têm um coração sujo. Pense nesses aspectos. Pense no fato de que você ofendeu ao Senhor. Pense nisso dos sérios. Faça esse tipo de cálculo sobre si mesmo. Isso vai ser muito importante no modo como vai tratar o outro. E os mansos são aqueles que esperam. Se for para agir, o Senhor agirá. Que esperam no Senhor. Não se vingam da opressão do outro. Mas um pouco mais adiante, que a nossa ideia tem uma visão geral aqui das bem-aventuranças. O Senhor vai nos falar acerca de fome e sede de justiça. Observem o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O interessante dessa expressão é que ela é um tipo de linguagem figurativa por parte de Jesus. Se Jesus não somente dissesse algo como bem-aventurados que têm fome de justiça, ou então, em outra ocasião, bem-aventurados que têm sede de justiça, ele já alcançaria parte do significado, que é entender o seguinte: essas pessoas têm desejo e estão sedentas por justiça. Ele já transmitiria o significado, mas quando ele coloca a ideia de fome e sede de justiça, Jesus quer dar um grau de intensidade para a coisa. Então, essas pessoas que desejam justiça, desejam muito justiça, é o que Jesus quer dizer. Um grande, forte e intenso desejo por justiça. Mas é claro, não é o tipo de justiça de acordo com as nossas justiças. Quando Jesus fala de justiça aqui, ele quer dar a entender o padrão de comportamento que agrada a Deus. O padrão de entendimento ético do que é certo e que agrada ao Senhor. Portanto, os que têm fome e sede de justiça vão olhar para a sua própria debilidade, pecado e injustiças, como também vai olhar para a injustiça ao redor e vai clamar ao Senhor por justiça. Mas a justiça dele. Entenda a justiça. O padrão justo de Deus, ético, do qual Deus requer, tanto do homem quanto do contexto no qual nós estamos inseridos. Essa é a justiça que o Senhor fala aqui. Haverá um dia onde não haverá mais injustiça. E é nesse sentido que Jesus fala que há uma promessa cumprida no sentido de serão saciados. No 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, observe o que o apóstolo Pedro diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A fartura de justiça que Jesus há de nos dar na eternidade na glória é a tal ponto de pensarmos que não haverá definitivamente nenhuma injustiça. Nem as que você e eu cometemos, nem as que o nosso contexto tem de cometer. Não vai haver justiça. Haverá justiça total nesse reino que Jesus inaugurou e trará consumação. Justiça. Um mundo, um céu, uma habitação, relações, uma sociedade de justiça. Algo que não vemos hoje. Onde está a sua expectativa e esperança de justiça? Ou em que sentido você tem fome e sede de justiça? É fome e sede de justiça própria ou fome e sede do padrão divino do que é justiça?
Só haverá justiça definitiva, saciada em abundância, quando Jesus retornar para dar o ponto final do seu reinado entre nós. E é nele que nós aguardamos. O governo civil não fará isso. Não trará justiça. Os contextos sociais que vivemos não trará justiça. O seu patrão não trará justiça. O reitor da sua universidade também não trará justiça. As suas relações ao redor também não fará isso. Jesus trará justiça em abundância. Ele vai acabar com toda a justiça. Precisamos observar essas bem-aventuranças aqui e tudo que Jesus está mencionando aqui no contexto escatológico da coisa. O que eu quero dizer por escatológico? Acerca do fim de todas as coisas. Todas essas promessas que Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte, há de se cumprir um dia, quando ele estabelecer definitivamente o seu reino. Há de se cumprir. O Senhor continua dizendo, fazendo uma menção aos misericordiosos. Versículo 7 vai nos dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Em que sentido Jesus se refere à misericórdia? Misericórdia é a mesma coisa que ter compaixão dos necessitados. Então Jesus está chamando de feliz aquele que olha para os necessitados e se compadece do seu infortúnio, da sua condição, seja de pobreza, miséria, ou algum tipo de desastre que possa ter acontecido. Jesus não nos chamou a estar num estado de passividade com quem precisa. Jesus nos chama a uma atitude ativa de ajuda e auxílio para quem precisa. Os cidadãos do reino de Jesus olham para quem precisa e não fica impassível em relação a isso. Eu quero dizer por impassível, ou seja, não se envolve emocionalmente, não se compadece, não age nessa direção. Pelo contrário, existe uma busca ativa por compaixão e por ações em compaixão. 1 João capítulo 3, verso 17, observe o que o Senhor vai nos dizer. 1 João capítulo 3, versículo 17. Podem abrir sua Bíblia, por favor. 1 João 3, verso 17. Assim vai nos dizer o Senhor. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Percebe isso? Em outras palavras, como você pode pensar de que é um cristão, que é um discípulo de Jesus, se você vê o seu irmão passando necessidade e não tem uma busca, uma atitude na direção dele de suprimento? Isso não faz sentido de acordo com os valores do reino de Deus. Os reinos da cultura humana podem considerar isso tranquilo, sem problema algum. Porque você vai sempre pensar no seu primeiro. A farinha é pouco, o meu pirão é primeiro. Mas Jesus parte de um princípio de repartir aquilo que eu tenho para o outro. Não estou me referindo do Estado fazer isso, mas de uma iniciativa de cristãos que se doam e doam o que possuem. Essa ideia que Jesus está aplicando aqui para os seus discípulos. Cristãos são misericordiosos. Agora, observe o seguinte. Quando o texto vai nos dizer algo como bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Jesus não está dizendo que a misericórdia é uma moeda de troca com Deus. Então você fornece misericórdia às pessoas para que Deus te devolva a misericórdia. Não é essa a ideia. A ideia de Deus é o seguinte: se você foi fruto, se você foi alvo da iniciativa divina de te alcançar com compaixão, você vai fazer isso pelos outros. Não há nenhuma atitude ou ação ou iniciativa divina de graça na nossa direção que não se resvale nas relações horizontais ou em quem está ao nosso lado. Quando o Senhor nos alcança com misericórdia, nós passamos a alcançar com misericórdia. Nossa mão se estende para o outro. O quanto disso nos falta no nosso cotidiano? O quanto disso falta no nosso orçamento? Quando você faz o cálculo do quanto você ganha, você pesa o quanto você vai doar para quem precisa? Nós estamos referindo a dízimos e ofertas no contexto da igreja, mas ir na direção de um irmão necessitado, sabe? Misericórdia.
É isso. Foi o que Jesus fez por nós. Doou-se de quem ele mesmo era. Ele nos possui, para que pudéssemos ser alcançados. A resposta que damos a isso são em ações de misericórdia para quem está orando. Considere isso. Depois o Senhor vai falar sobre os limpos de coração. Retornem a Mateus capítulo 5, por favor. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos lá. O que Jesus tem a dizer aqui sobre limpos de coração? Daqui eu quero ler um pouquinho do contexto maior do Evangelho de Mateus. E quero conduzi-los até Mateus capítulo 15, versos 18 a 20, para que observem o seguinte. Vejam o texto. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, Jesus dizendo aqui. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então, em geral, o que está pressuposto nesse texto é que imoralidade sexual, é que adultérios, homicídios, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias são coisas que, uma vez presentes em nossos corações, contaminam o nosso coração e contaminam também a nossa vida como um todo. Contaminam o homem em termos integrais. Então, isso é impureza de coração. Se os nossos corações estão tomados por essas coisas, não há limpeza ali. Ao contrário, há sujeira nos nossos corações. Mas o conceito também não se restringe a apenas isso. No capítulo 6 ali do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele vai falar sobre limpos de coração, ele tanto tem essa ideia, portanto, de impurezas por conta de pecados que já consideramos escandalosos, como também ele quer dizer algo sobre a lealdade do nosso coração. Com quem os nossos corações está pactuado, está aliançado, é leal. Observem o capítulo 6, o versículo 19, onde Jesus vai dizer o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu coração estiver comprometido com as riquezas desta vida, ele vai correr nessa direção, de modo inevitável. Se o seu coração estiver comprometido com Cristo, você vai correr na direção de Cristo para servi-lo. Então, se você deseja muito riquezas, você vai procurar acumulá-las. Se você deseja muito Jesus e seu coração lhe pertence, você vai procurar servi-lo ardentemente, mesmo à custa das riquezas. Quando os nossos corações são leais às coisas desta vida, nós somos capazes de arriscar Jesus pelas coisas desta vida. Mas quando os nossos corações são leais a Jesus, nós abandonamos as coisas desta vida, por Jesus. E aqui eu não estou dizendo que as coisas desta vida, como dinheiro, coisas assim, são necessariamente ruins. Pelo contrário, o bom uso delas para a glória de Deus pode e deve ser feito. Mas quando elas tomam lugar no trono do coração, então temos problema. Um grande problema. Pureza de coração, portanto, também é um coração leal a Cristo. Um coração que tem Jesus como absolutamente tudo. E arrisca tudo por Jesus. Um outro sentido, onde a limpeza de coração deve ser considerada, é como está no Salmo número 24, verso 4, onde vai nos dizer o seguinte: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. E aqui esse trecho está se referindo a quem subiria no monte do Senhor. E olha a expressão aqui: limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Muitos comentaristas fazem o vínculo entre essa bem-aventurança e essa passagem para dizer o seguinte: Jesus tem em vista a limpeza de coração como uma espécie de sinceridade e não entrega a hipocrisia. Quando Jesus fala então de ser limpo de coração, ele fala de uma não entrega à hipocrisia.
do abandonar a hipocrisia. O que seria a hipocrisia? É maquiar o verdadeiro problema e a real intenção das suas atitudes. É quando você procede sem confessar os seus pecados. Quando você procede, de acordo com os fariseus, como Jesus descreve, e é de fato bonito por fora, para ser mesmo santo e piedoso por fora. No entanto, o coração está dominado por pecados e corrupções. A intenção de Jesus é que sejamos sinceros, a ponto que aquilo que está lá dentro possa ser percebido lá fora, seja piedade, ou seja, nossas próprias circunstâncias pecaminosas dentro de nós. Limpeza de coração, portanto, 3 aspectos aqui. Os pecados que já consideramos escandalosos, lealdade ao Senhor e o abandono da hipocrisia e da falsidade. Jesus continua narrando as descrições do reino. E ele vai chegar agora, no versículo 9, falando sobre os pacificadores. Observe o trecho que vai nos dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Em geral, o que Jesus quer dizer por pacificadores é aquele que promove a paz. E, basicamente, aqueles que promovem a paz serão identificados como filhos de Deus. E o que é interessante é que o Filho de Deus, o próprio Jesus que está narrando, ou que está pregando este sermão, é o promotor da paz. Em Efésios capítulo 2, versículo 3 a 15, por exemplo, a Escritura vai nos dizer que mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, em inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Olha a integralidade da paz. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele promove a paz na nossa relação com Deus. O que Efésios 2 começa a dizer é que éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra contra Ele. Não éramos próximos de Deus. A nossa relação em relação a Deus não estava apaziguada. Pelo contrário, havia indignação de Deus em relação a nós. E havia um comportamento rebelde da nossa parte em relação a Deus. O que Cristo faz? Através da sua obra na cruz, Ele remove a separação. Ele apazigua o conflito e nos restabelece um relacionamento com Ele. Claro, por própria iniciativa de Deus Pai, mas Cristo promove essa paz, faz essa ponte de reconciliação. Mas o trecho é interessante porque ele não vai parar nesse aspecto. A reconciliação e a paz que Cristo promove e estabelece também respeita as nossas relações com o outro. Gentios e judeus, como o trecho que tende a mencionar, eram totalmente contrários aos outros, mas Cristo os une em si mesmo através da cruz. É essa paz que Jesus traz. Aqueles que foram alcançados pela paz de Jesus e estão mediados na paz de Jesus, tanto no relacionamento com Deus quanto com os outros, vão promover a paz. Ao invés de partidarismo, sectarismo, brigas e contendas e coisas assim, vão promover a unidade, ainda com base no prejuízo pessoal. Como Jesus estabelece a paz entre nós e Deus e entre os homens? Com o prejuízo de si mesmo. Já perceberam isso? Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus em Cristo promovem a paz uns com os outros, mesmo com o prejuízo de si mesmo. Essa é a característica de um homem feliz e de um cristão, segundo a Escritura. E, portanto, serão chamados filhos de Deus, porque são nitidamente encontrados e identificados de acordo com o caráter do Filho de Deus. Se parecem com Ele. O texto continua, aqui já estamos caminhando para o final. E há uma menção aqui no versículo 10 e 11 sobre os perseguidos. Eu vou fazer uma leitura aqui do texto. Verso 10 do capítulo 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Jesus está falando aqui sobre aos seus discípulos se engajarem com o seu reino, passarem por um processo total de difamação. Então o texto fala acerca de insulto, ou seja, ofensas pessoais. O texto fala acerca também de mentiras sendo contadas sobre nós. Ninguém aqui quer ter sua reputação ferida, tenho certeza disso.
Ninguém aqui quer ser imputado por algo que não fez, provavelmente. Ou por aspectos do caráter que te acusam que você não agiu de conformidade com isso. Mas a gente está falando que isso vai acontecer com o povo bem-aventurado. Se você está em Cristo, todo tipo de perseguição que você pode imaginar vai ocorrer. Se você faz parte desse reino, você pode ser tanto recusado, ou por assim dizer, rejeitado no cenário público, como você pode também, de alguma maneira, perder as suas amizades. Você pode também, de alguma maneira, ser rejeitado no contexto da sua família. Eu conheço um pastor de um país chamado Gâmbia, e ele fala que, no contexto onde eles estão, uma coisa que acontece com cristãos quando abraçam a fé e largam o islamismo, por exemplo, é que eles sofrem ostracismo familiar. O que seria ostracismo familiar? A família passa a rejeitar e deixar de lado. Sabe? Começa a não lutar por nada. Mas isso deve acontecer com o discípulo de Jesus. Ninguém aqui quer ser imputado por nada. Mas se você quer ser discípulo de Jesus, isso vai ocorrer, isso vai acontecer. Muitos cristãos sofrem perseguições ainda piores, são martirizados, são torturados por conta da sua fé. Mas isso vai acontecer com quem está em Cristo. A passagem continua da seguinte maneira: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. No idioma original, a ideia de exultar aqui é literalmente pular de alegria. Imagina essa cena então. Alguém fala um montão de mentiras sobre você no seu trabalho porque você falou de Jesus. Você tem falado de Jesus com seus colegas. Alguém inevitavelmente vai se incomodar. Vai se incomodar. E depois de você ser difamado, rejeitado, ou alguma coisa assim, ou reputado por nada, perder presença nos círculos sociais do seu trabalho, ou até, em alguma medida, perder promoções que você poderia obter, alguma coisa assim, você pula de alegria e exulta por conta disso. Olha só, você não foi reputado por nada por causa de Jesus. De acordo com o que Jesus está dizendo aqui, isso é um privilégio. Aos que seguem Jesus verão perseguição. E aqueles que têm perseguição em suas vidas por serem discípulos de Jesus devem se alegrar, devem pular de alegria, devem exultar. Existem exemplos claros disso. Em Atos 16, versos 23 a 25, é uma passagem que eu creio que muitos aqui conhecem. Vai nos dizer algo como: e depois de lhes darem muitos açoites, aqui o contexto é que Paulo e Silas tinham sido presos por conta da fé, por conta da pregação do Evangelho. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Agora, isso aqui é totalmente diferente do comum. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Isso é totalmente diferente do que é comum. Esses homens foram açoitados. Então imagine que as costas deles estavam cheias de chagas, cheias de feridas e machucados. Eles não conseguiriam deitar, nem se apoiar numa parede por conta disso. Os pés deles estavam presos também. Isso é desconfortável. Eles não poderiam ir para qualquer canto da cela. Eles deveriam ficar, enfim, presos a um lugar em tempos especiais. Essa é a condição que eles estavam, de dor, de sofrimento. E sabe-se lá quando eles teriam liberdade. Sabe-se lá se após isso eles também não poderiam ser martirizados. Mas o que vem após isso? Vem algo como alegres e exultem. Esses homens começam a orar e a adorar. Começam a cantar louvores a Deus. E por qual razão? A consideração que eles têm de si mesmo é o seguinte: o reino de Deus chegou. Cristo trouxe o reino prometido. E eu faço parte desse reino. E a evidência disso é o que está me ocorrendo agora. Estou sendo perseguido. Quando de alguma maneira rejeições em relação à fé vir sobre você, adore, exulte, pule de alegria, se alegrem com Jesus. Porque isso é um privilégio. Isso é um grande privilégio. Esses homens se regozijavam por conta disso. Eu quero terminar pensando o seguinte com vocês. Essas características que vimos aqui nas bem-aventuranças
não podem ser observadas como coisas parceladas. Algo do tipo, poxa, eu vejo que eu sou pobre de espírito, mas eu não sou muito misericordioso. Bom, eu de alguma maneira choro, mas não sou perseguido. Ou então eu sou livre de coração, mas, enfim, não sou muito de promover a paz. Sei que isso pode acontecer. Isso não pode ser visto de modo parcelado. O que Jesus está nos dando aqui é um ensino integral do que é a vida do discípulo dele. Essas coisas não podem ser compartimentadas. Todas essas características que estão integradas na vida do discípulo. E é claro que podemos perguntar, eu sou assim. Portanto, eu sou discípulo de Jesus. Sabe? Ninguém pode viver de acordo com essa realidade. É o segundo ponto de aplicação que eu quero pensar sobre vocês aqui. Ninguém pode viver de acordo com essa realidade sem o poder do alto. Olha, você pode tentar de todas as formas possíveis de viver dessa forma, mas a menos que o Espírito Santo haja em você, operando um novo nascimento no seu coração e te transformando, você não conseguirá ser dessa forma. É necessário, portanto, nascer de novo. O que eu quero dizer por nascer de novo? É necessário que Cristo te salve e te dê um novo coração. Não um coração que continua se rebelando contra Ele, mas um coração que agora o deseja, se volte para Ele. É necessário que Cristo te tire da condição de morte, de total insensibilidade e alienação em relação a Deus, que te atrai para si mesmo, para que então essas características entrem em você. É necessário que você venha para o reino e o reino transforme a sua vida totalmente. É necessário você vir. Terceiro, cristãos genuínos, de verdade, se você é um cristão, precisam considerar a advertência do Marcos Lloyd Jones em relação a essa passagem. E que eu gostaria de fechar com essa fala dele, onde vai dizer o seguinte: repito que, se ao menos cada crente da igreja atual estivesse vivendo o sermão do monte, então o grande reavivamento pelo qual temos estado orando e anelando já teria começado. Estariam acontecendo coisas notáveis e assombrosas. O mundo ficaria atônito e homens e mulheres seriam impelidos e atraídos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós, no contexto que vivemos, temos a nossa vida marcada por essas bem-aventuranças, a nossa fala sobre Jesus não chega apenas com uma fala e mais uma mensagem religiosa, ela chega com poder. A nossa fala sobre Jesus chega com persuasão. A nossa fala sobre Jesus chega com credibilidade. Porque é basicamente uma manifestação do reino de Deus ali, através da sua vida. Tanto como embaixador, como também como um bem natural. Meus queridos, que venhamos sondar os nossos corações em relação a isso, em relação a essas características que nos foram expostas hoje e pensar o seguinte: eu sou um bem-aventurado. Isso está em mim. Eu posso falar do Evangelho de forma persuasiva, por de alguma maneira esbanjar essas características. Eu fui salvo por Jesus, portanto isso pode ser visto em mim. Isso tenha peso hoje em nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor nessa noite por tua palavra. Senhor, diante das palavras de Jesus e desses argumentos de Jesus sobre o que é o discípulo, sobre o que é a felicidade, de fato, muitos de nós se veem em falta, Senhor. Há muitas das coisas aqui que vemos que não se cumprem em nós. Isso pode ser um bom sinal, Senhor, de pobreza de espírito, de reconhecimento da própria falência, da própria miséria. Senhor, ajude-nos a enxergar. Opere em nosso coração. Senhor, discípulos que estão fracos na fé, ou frios na fé, que sejam reavivados pelo Teu Espírito, para que andem de acordo com essas qualidades, Senhor, com esses predicados. E aqueles que não conhecem Jesus, portanto, ainda não são salvos, se vejam em total falência, lamentem por seus próprios pecados, se arrependam diante do anúncio do reino do Senhor, e
que assim se voltam para ti. Senhor, ajude-nos e seremos ajudados. Senhor, eu peço para que os meus irmãos e a mim mesmo, da Igreja Batista do Discipulado, possamos nos alegrar, exultar, pular de alegria, porque estamos sendo reputados como nada pelos homens, pela nossa cultura. Porque estamos sendo difamados e insultados. Porque mentiras são ditas contra nós. Porque, Senhor, quando isso nos ocorrer, se não é evidente, podemos ver isso com clareza, de que estamos demonstrando os predicados do reino de Jesus. Por favor, Senhor, que o Senhor nos conceda isso com a sua graça. No nome do seu Filho, Jesus Cristo. É como nós oramos aqui nesse momento. Amém. Meus irmãos, hoje nós refletimos sobre a palavra do Senhor. Eu espero que tenha sido edificante para você. Geralmente, tudo pós-culto, a membresia da nossa igreja se aproxima de você para conversar com você. Eu sei que tem alguns visitantes aqui para conversar sobre a Escritura, sobre essa palavra que nós ouvimos hoje, conversar sobre o Evangelho. Até mesmo, se você quiser se abrir com base naquilo que ouviu, fique à vontade. No entanto, fique tranquilo também. Ok? Você tem um momento de paz e comunhão aqui conosco. Agora, apenas mais uma vez para a gente encerrar, então vocês estão despedidos, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai, pedimos a Ti que nos ajude a considerar essas coisas nesta semana, Senhor. Que isso seja uma reflexão não apenas deste momento, que pode ser mais produtivo, mas que amanhã a gente lê novamente o Sermão da Montanha, nos próximos dias também, e assim dediquemos aos nossos corações para aquilo que o Senhor está dizendo. Assim nós oramos a Ti na dependência de Cristo. Amém. Boa noite a todos. Poxa, tu te ajudou.